Olá, amigos do EAD, aqui é Ivan Pompeu. Vamos tratar aí sobre direito empresarial, nos temas extremamente relevantes na prova da ordem. E amanhã todos preparados para mais esse grande desafio que é a prova da ordem. Vamos aqui então sintetizar dentro do nosso tempo, a gente pegar os pontos-chave do direito empresarial. Então, de cara, é importante a gente relembrar as divisões postas para nós em relação ao direito empresarial, aquilo que é atualmente abordado dentro da prova da ordem. A gente pode estabelecer aí com três grandes grupos. Um primeiro grupo, que a gente pode chamar, que está dentro do Código Civil, na sua grande maioria, trabalha o chamado direito de empresa dentro do Código Civil, a partir do artigo 966, vai trabalhar com as pessoas vinculadas ao direito empresarial. E aí nós vamos trabalhar uma parte muito grande dentro do Código Civil, as pessoas que visam aquilo que a gente chama de atividade econômica. Então, o direito empresarial, dentro do Código Civil, ele vai regulamentar as pessoas que exercem atividade econômica. Esse é o foco do direito empresarial, especialmente aquilo que está dentro do Código Civil. Então, dentro do Código Civil, ele trabalha com a regulamentação das pessoas que exercem atividade econômica. Esse é o ponto de partida dele dentro do Código Civil. E aí, praticamente tudo dentro do Código Civil, com exceção da sociedade anônima, que está em lei própria, mas vinculada à teoria que origina dentro do próprio Código Civil. Então, o Código Civil com esse perfil. O outro grande bloco do direito empresarial são os chamados títulos de crédito. E aí nós temos os 4 principais títulos de crédito. E aí nós temos a letra de câmbio, a nota promissória, o cheque e a duplicata. Cada um com uma lei própria, mas com requisitos próximos, com formas e conceitos e princípios muito próximos para que eles sejam traduzidos em título de crédito. O segundo grande bloco. E o nosso terceiro grande bloco aí do direito empresarial, que é a falência e a recuperação de empresas. Então nós temos 3 grandes blocos, uma parte do Código Civil, e aí inserimos a lei de SA, os títulos de crédito e a lei de falência. Nós temos esses 3 grandes blocos, vamos trabalhar um pouquinho com cada um deles. Então vamos começar primeiro pela regulamentação dentro do Código Civil. Como eu estava dizendo aos colegas agora há pouco, essa parte está dentro do Código Civil, ela é voltada para regulamentar as pessoas que exercem atividade econômica. Então, o ponto de partida do legislador dentro do Código Civil para regulamentar essas pessoas é atividade econômica. Então, aqui, para nós, atividade econômica é o que o legislador no Código Civil quer regulamentar. Pois bem, então ele fala, eu vou regulamentar pelo direito empresarial quem exerce atividade econômica. E daí saem 3 pessoas. Então o Código Civil regulamenta 3 pessoas. A primeira delas, ele chama de empresário. A segunda pessoa recebe o nome de empresa individual de responsabilidade limitada, conhecida muito como EIRELI. E a terceira pessoa são as sociedades. Então, o direito empresarial, dentro do Código Civil, está preocupado com a atividade econômica. Ele quer regulamentar as pessoas que exercem atividade econômica. Esse é o ponto de partida dele. Quais são essas pessoas que exercem atividade econômica? São essas 3 que nós falamos. Lembrando, colegas, que atividade econômica significa fim do lucro. Atividade econômica é aquela que busca lucro. Isso é atividade econômica. Eu jamais posso dizer que atividade econômica é aquela que tem lucro. Eu não consigo dizer se ela vai ter lucro. Eu consigo dizer que atividade econômica é quem busca lucro. Então essas 3 pessoas, tanto o empresário, quanto a EIRELI, quanto a sociedade, elas têm em comum o fato delas buscarem o lucro. E por isso são regulamentadas pelo direito empresarial. Então o Código Civil está sempre, na parte do direito empresarial, preocupado com quem busca lucro, e eu tenho essas 3 pessoas. Pois bem, então vamos fazer uma divisão entre essas 3 pessoas aqui, para a gente trabalhar alguns pontos sobre cada uma delas. A primeira, vamos colocar aqui, que é o empresário. Aqui a EIRELI. E aqui a sociedade. Vamos lá. Então a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: que tipo de pessoa são cada uma delas? Quando eu estou perguntando que tipo de pessoa, eu vou ao Código Civil e vejo quais são os tipos de pessoa que o direito admite. Eu simplesmente tenho um traço comum.
A gente tem um traço comum a todas elas. Vamos deixar o traço comum aqui então para que não tenha dúvida, que é a atividade econômica. Os três têm em comum exatamente isso. Os três buscam lucro. Ótimo. Pois bem, seguindo essa lógica, eles têm que se diferenciar em alguma coisa, essas três pessoas. Elas são pessoas diferentes, todas têm em comum atividade econômica, mas são diferentes. Pois bem, a primeira diferença que eu faço é a seguinte pergunta: que tipo de pessoa são? Que tipo de pessoa é o empresário, que tipo de pessoa é a Ireli, que tipo de pessoa é a sociedade? Quando eu pergunto que tipo de pessoa, eu estou me referindo ao Código Civil, que estabelece ou pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Pois bem, o empresário, ele é pessoa natural. A Ireli, pessoa jurídica. E a sociedade, pessoa jurídica. Então, uma diferença muito importante. O empresário já se diferencia substancialmente da Ireli e da sociedade, porque o empresário é uma pessoa natural. Ele é uma pessoa natural diferente da Ireli, que é uma pessoa jurídica, e da sociedade, que é uma pessoa jurídica. Aí eu faço uma ressalva aos colegas em relação ao empresário. O empresário, eu estou aqui me referindo ao empresário tecnicamente sob a ótica do legislador, porque uma outra coisa é a palavra empresário na nossa linguagem coloquial. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que a gente diz, o que a gente chama de empresário na linguagem coloquial, daquilo que o legislador chama de empresário. Então eu tenho que tomar um certo cuidado, porque na nossa linguagem coloquial, a terminologia empresário é usada para vários significados, e é um significado muito recorrente chamar o sócio de uma sociedade de empresário. Aí eu falo, fulano tem uma empresa, então ele é empresário. Não é aquilo que o legislador chama de empresário. Então eu não posso confundir a linguagem coloquial com aquilo que o legislador chama de empresário. Qual é essa pessoa que o legislador chama de empresário? Então tudo bem, ele é uma pessoa natural, ótimo. Mas o que mais faz dele empresário? Além dele ser pessoa natural, ele tem que buscar lucro. Ok, então tudo bem. Quais são as outras características, Ivan, para você me dizer que esse empresário que está no Código Civil é diferente do empresário da nossa linguagem coloquial? Aí nós vamos para um artigo que regula o empresário, que é o artigo 966 do Código. O artigo 966 ele diz o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então esse empresário, ele tem que exercer uma atividade econômica de modo organizado para produzir ou circular bens ou serviços. Então vejam bem, olha só, vamos voltar aqui ao raciocínio que eu estava fazendo. Na linguagem coloquial, a gente não chama de empresário, muitas das vezes, o sócio de uma sociedade, mas quem está exercendo a atividade é o sócio ou é a sociedade? Nesse caso, é a sociedade. Então não é tecnicamente o que o legislador chama de empresário. Para ele, legislador, empresário é alguém que vai efetivamente exercer a atividade. Pela técnica do 966, ele diz que o empresário é uma pessoa que exerce profissionalmente uma atividade econômica para produzir ou circular bens ou serviços. Então, o empresário, segundo o Código Civil, é uma pessoa natural que quer ter lucro e que está produzindo ou circulando bens ou serviços. Então, ele não pode ser confundido com o sócio da sociedade, porque quem busca lucro é a sociedade. O sócio, ele cria a pessoa jurídica. Então, não posso confundir. Então, não posso chamar o sócio de uma sociedade de empresário, em que pese na linguagem coloquial, a gente faz isso com muita frequência. Então, é só para assim, separar aquilo que a gente chama da linguagem coloquial daquilo que o legislador chama de empresário. Então, o empresário para o legislador é uma pessoa natural que busca lucro ou que exerce uma atividade econômica e que faz produção ou circulação de bens ou serviços. Então, ele mesmo vai lá produzir ou circular bens ou serviços. Então, vamos a um exemplo prático. Basta eu ir numa feira, né? Uma feira, essas feiras que são comuns nas cidades, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, existe uma feira muito tradicional no centro de Belo Horizonte, que acontece todos os domingos. Então, se eu for lá nessa feira, eu vou encontrar uma pessoa como o Ivan. Essa pessoa vai estar lá? Sim. Ela está querendo ter lucro? Tá. Ela está produzindo ou circulando bens ou serviços? Sim. Então, ela tem as características para ser empresário. Então, tecnicamente, as pessoas que estão nas feiras são chamados de empresários pelo legislador, porque são pessoas naturais que exercem atividade com constância, que buscam lucro e que estão ali produzindo ou circulando bens ou serviços. Então, um cara que está vendendo sandália lá na feira, ele está lá todo domingo, ele quer ter lucro e ele está circulando bens ou serviços. Então, ele é aquilo que o legislador chama de empresário.
Então, o empresário é uma pessoa natural que exerce de modo habitual uma atividade com fim lucrativo para produzir ou circular bens ou serviços. Esse é o empresário. Então, se eu for ali na feira, eu vou encontrar muitos empresários. A ideia do legislador, quando ele está se referindo ao empresário, é dizer, olha, então tá aí o empresário, não estou falando da sociedade, que é uma pessoa jurídica, onde tem lá os seus sócios, também não estou falando da Eireli, que também é uma pessoa jurídica. Então, estou falando de uma pessoa, o Ivan, que ir lá exercer a atividade de ganhar dinheiro. Eu não crio uma pessoa jurídica para isso. Então, o empresário seria, tecnicamente, a estrutura mais simples para exercer a atividade. Então, segundo o 966, esse é o empresário. O parágrafo único do 966 exclui alguns serviços que não são considerados empresários. São chamados profissionais liberais. Porque o empresário, aquele empresário no caput, que nós acabamos de falar, o da feira, ele tem que se registrar na junta comercial. O artigo 967, ele fala que o empresário deve se registrar na junta comercial antes de exercer a atividade. Mas ele exclui alguns serviços que não são considerados empresários e, consequentemente, essas pessoas não se registram na junta comercial. O parágrafo único do 966, então, coloca exceções à regra de empresário. Ele diz que não é considerado empresário quem exerce atividade intelectual, científica, artística ou literária. Então, se a pessoa natural, mesmo que tenha o fim lucrativo, mesmo que faça habitualmente, mas se o serviço que ele estiver prestando for uma atividade intelectual, científica, artística ou literária, ele não é considerado empresário. Ele é chamado de profissional liberal e automaticamente não se registra na junta comercial. Vamos a um exemplo para facilitar? Claro, o médico. Nós, advogados, eu enquanto advogado, eu posso, ao retirar a minha carteira da ordem, eu não posso alugar uma sala e começar a advogar? Eu não estou lá todos os dias, eu não estou lá querendo ter lucro, eu não estou lá circulando serviço, tecnicamente eu seria um empresário, pela regra do caput do 966 do Código Civil. Só que o parágrafo único fala, não, você não é empresário, você é profissional liberal. Porque se fosse empresário, teria que registrar na junta comercial. Então eu tenho a figura do empresário, eu tenho as exceções, que são os profissionais liberais, o empresário ele se registra na junta comercial e o profissional liberal ele vai se registrar no órgão de classe, caso ele tenha um órgão de classe. E aí nós estamos falando do médico, do advogado, do engenheiro, do contador. Todos esses são considerados profissionais liberais, são atividades ou intelectual, ou científica, ou artística, ou literária. Então esse é o empresário e esses são os profissionais liberais. Dentro do empresário, então nós estamos aqui falando do empresário do 966, dentro da figura do empresário existe uma figura muito importante que tem sido muito recorrente na prova da OAB, o chamado microempreendedor individual, o famoso MEI. Microempreendedor individual. Então vamos aqui, abrir uma observação aqui no nosso quadrinho. Eu tenho o conhecido MEI, o microempreendedor individual. Quem é o microempreendedor individual? Quem é o MEI? O MEI, meus amigos, é um empresário individual, ou é o empresário do 966, desde que fature até R$60 mil por ano. Esse é o MEI. Então, microempreendedor individual, ele é um empresário com faturamento de R$60 mil ano. Mas por que o legislador, se já tinha um empresário, ele foi criar um outro empresário com faturamento limitado? Muito simples, meus amigos. Vejam bem, vamos aqui entender. Nós demos o exemplo lá da feira, se o cara é empresário lá na feira. Então eu estou lá na feira exercendo atividade. Ótimo. Se eu estou lá na feira exercendo atividade, né, eu sou lá na condição de empresário. Mas eu posso não me registrar. Eu posso ficar informalmente. Estou lá exercendo atividade, mas falei, não sei se vai dar certo, vou tentar vender uma sandália aqui. Então, se eu não registro, o legislador não me tributa. Se ele não me tributa, o fisco e o Estado perdem dinheiro. Se eu estou exercendo uma atividade, tecnicamente eu teria que pagar vários tributos. Tipo, imposto de renda, PIS, COFINS, eu teria vários tributos. Então, o legislador ele pensou o seguinte caminho. O Ivan, ele pode até começar informal. É bem possível que ele faça isso. Ele não sabe se vai dar certo, ele começa a vender. Só que o dia que ele precisar emitir uma nota fiscal, ele vai lá e vai ter que vir aqui registrar na junta comercial. Então a sacada do legislador era o seguinte, o Ivan está vendendo sandália, o dia que chegar alguém e falar, olha, Ivan, eu quero uma nota, o Ivan, para ter uma nota, ele tem que registrar na junta, então, naturalmente, o empresário, mais cedo ou mais tarde, ele se registrar na junta comercial. Esse era o raciocínio do legislador. Mas o que aconteceu na prática? Vários desses que naturalmente iriam buscar o registro não foram.
Por quê? Porque não emitem nota. O cara que vende um churrasquinho, o cara que vende um cachorro quente, ele não emite nota, ele não usa máquina de cartão, ele não quer financiamento no banco, então ele nunca ia procurar um registro. E o legislador falou, eu não posso perder essa turma aí. Aí o legislador então criou o MEI. O MEI é destinado para essa chamada economia informal, para atingir essas pessoas. Quando ele criou o MEI, ele falou, olha, o MEI, a vantagem é registro muito mais simples. Ah, que ótimo. Mas o cara do cachorro-quente falou, olha, registrar mais simples para mim não vale nada. Eu nunca tive que registrar. Me dá alguma vantagem para eu me tornar o MEI. E aí o legislador fez o seguinte, você vai pagar um valor fixo por mês, algo em torno de R$50, que vai valer para todos os seus tributos. Dentre esses tributos, ou do pessoa e do cachorro-quente, você vai pagar 2 tributos que te interessam. O INSS e o FGTS. Então o cara do cachorro-quente, que nunca parou para pensar que um dia ia aposentar, ele falou, opa, tá aí uma sacada, vou me registrar como MEI, ao me registrar como MEI estou totalmente regular, posso emitir nota fiscal, posso usar máquina de cartão, pedir financiamento no banco, pleitear recuperação judicial, eu posso ter tudo isso. E além disso, eu tenho direito ao INSS e ao FGTS. Então foi uma grande sacada do legislador, ele passou a atingir alguém que nunca ia se registrar. Então ele deu um incentivo, falou, vem registrar que eu te dou o INSS e FGTS. O cara veio e começou a pagar R$50 por mês. E o interessante dessa história toda é que o mais comum hoje é você encontrar MEI do que o empresário, que foi a origem do MEI. Então eu tenho um empresário lato sensu, lá dentro eu tenho uma espécie específica, que é o MEI, que são os empresários que faturam até R$60 mil. Ele se tornou tão popular que hoje todo mundo quer muito mais ser MEI do que ser empresário. Então tá aí nossa primeira figura do empresário. Vamos passar para a nossa segunda figura aqui, a EIRELI. A EIRELI, meus amigos, ela está regulamentada no artigo 980-A do Código Civil. O que caracteriza a EIRELI, meus amigos? A EIRELI, ela é uma pessoa jurídica. Então eu tenho ela e tenho alguém que a cria, que é chamado de titular. Então, aqui exige uma informação muito importante para nós. Eu não posso confundir a pessoa jurídica da EIRELI com quem a cria, com o Ivan, por exemplo, que cria a pessoa jurídica. Então, eu vou lá e crio uma EIRELI para exercer, por exemplo, vou construir e vender apartamento, uma construtora. Eu crio uma construtora, uma pessoa jurídica, sobre a forma de EIRELI. Quem criou? O Ivan. Mas quem que vai vender apartamento? É o Ivan ou é a pessoa jurídica? É a EIRELI. É ela que é quem vende o apartamento. O Ivan criou a pessoa jurídica. Então entendam, meus amigos, aqui eu tenho que diferenciar claramente a pessoa jurídica chamada de EIRELI do seu titular. A EIRELI é uma pessoa jurídica, o titular, quem a cria, é uma outra pessoa. Eu não posso confundir, meus amigos, eu, Ivan, com a EIRELI. Quem está vendendo o apartamento, quem está construindo e vendendo o apartamento é ela e não eu. Eu dei origem a ela, mas é ela que vai construir e vender. Basta eu ver o contrato de venda do apartamento. O nome da vendedora não vai estar escrito Ivan, vai estar escrito o nome da minha EIRELI, vai estar lá. Guimarães e Pompeu Construtora Limitada, Construtora EIRELI, por exemplo. Eu coloquei o nome da minha EIRELI com o meu sobrenome, Guimarães Pompeu Construtora EIRELI, por exemplo. Quem está vendendo o apartamento é a EIRELI, não o Ivan. Então, eu tenho que separar isso. Por que eu tenho que separar isso? Porque se a EIRELI não entregar o apartamento, se ela não entregar o apartamento, a pessoa que comprou vai processar a EIRELI, não o Ivan. E aí eu venho uma pergunta importantíssima para os colegas. Qual que é a responsabilidade da EIRELI perante esse comprador do apartamento? É uma responsabilidade limitada ou é uma responsabilidade ilimitada? A EIRELI chama empresa individual de responsabilidade limitada. Eu estou perguntando aos colegas. A EIRELI vendeu o apartamento, a EIRELI não entregou o apartamento. O comprador processou a EIRELI. E a pergunta é, EIRELI, você responde com tudo que você tem de forma ilimitada ou você tem limitação de responsabilidade? E a resposta é simples e direta. A responsabilidade da vendedora ou da devedora é ilimitada. Sempre. Toda devedora deve com tudo que tem. Ivan, beleza, entendi que a EIRELI vai responder ilimitadamente. Mas ela não tem. O nome dela não é responsabilidade limitada? A limitação está no Ivan.
Eu, Ivan, não respondo por essa dívida, porque a minha responsabilidade é limitada. Quem responde perante o comprador do apartamento é a própria Eireli, porque ela responde ilimitadamente. Então, quando eu, Ivan, crio a Eireli, basta eu, Ivan, sozinho criar essa pessoa jurídica. Não preciso de sócios para criar essa pessoa jurídica. Criei a pessoa jurídica. O nome dela é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Só que ela tem responsabilidade ilimitada. E o Ivan tem limitação de responsabilidade. Essa é a grande sacada da Eireli. Tá? E qual que é a responsabilidade do Ivan por uma dívida que é da Eireli? A gente sabe que ela é limitada, a minha responsabilidade. Mas limitada ao quê? Segundo este artigo 980-A, que regulamenta a Eireli, ele diz o seguinte. Segundo o artigo 980-A, que regulamenta a Eireli, ele diz o seguinte, a responsabilidade do titular da Eireli, é limitada ao pagamento do capital social. Qual é o valor do capital social? 100 vezes o salário mínimo. Então eu, Ivan, qual que é a minha responsabilidade? Dar os 100 salários mínimos. Para quem que eu dou esses 100 salários mínimos? Para a pessoa que eu estou criando. Porque o capital social, meus amigos, entendam, o capital social é o valor mínimo que a pessoa jurídica precisa para exercer a atividade. Na hora que eu crio a Eireli, eu falo qual é o valor mínimo que ela precisa para exercer a atividade. No caso da Eireli, a lei já me diz que esse valor mínimo é de 100 salários mínimos. Então eu, Ivan, tenho como obrigação pegar 100 vezes o salário mínimo em dinheiro e transferir para a Eireli. Eireli, toma aqui, ó, esse dinheiro para você exercer a atividade. E automaticamente acaba a minha responsabilidade, porque a minha responsabilidade é pagar. Paguei, não respondo por mais nada. A Eireli vai responder perante o comprador do apartamento, que é o nosso exemplo. Aí vai, então quer dizer que a sua responsabilidade é só dar o capital social? E se a Eireli não conseguir pagar a dívida toda do comprador do apartamento? Em princípio, o meu patrimônio não é atingido. Que quem responde perante o comprador é só a Eireli. E eu só tenho que dar pagar o capital social. Paguei, acabou a minha responsabilidade. Mas, se eu, Ivan, criar a Eireli com a intenção fraudulenta, o comprador do apartamento pode pedir a chamada desconsideração da personalidade jurídica, artigo 50 do Código Civil. O que a desconsideração diz? Ela diz que em certas e determinadas obrigações pode se estender a responsabilidade ao patrimônio pessoal de quem criou a pessoa jurídica. Em que situações pode se estender a responsabilidade ao meu patrimônio pessoal? Segundo o artigo 50, é quando houver desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que a gente traduz na linguagem de fraude. Então, toda vez que eu, Ivan, criar a Eireli com a intenção fraudulenta, eu posso ter o meu patrimônio pessoal atingido por uma dívida que tecnicamente é só da Eireli. Então, a Eireli foi uma grande sacada, porque a Eireli fez com quem criasse a Eireli tivesse uma limitação de responsabilidade e principalmente não precisar de sócio. A grande preocupação ao criar a Eireli, porque existiam muitas sociedades em que existia um sócio com 99% e outro com 1%. Na verdade, o sócio só criava essa sociedade porque ele queria limitar a sua responsabilidade, mas antes não existia a Eireli, onde ele não precisava de sócio, então ele criava a sociedade com esse perfil, para limitar a sua responsabilidade. Como o legislador viu que existiam muitas pessoas que estavam fazendo uma sociedade, mas não queriam sociedade, ele falou, vamos criar uma pessoa jurídica em que você não precisa de sócio. Então, está aí a Eireli. Então, nossa segunda pessoa. Então, falamos do empresário, falamos sucintamente da Eireli, vamos agora, então, falar da sociedade. A sociedade está regulamentada a partir do artigo 981 do Código Civil. O que caracteriza a sociedade? Eu também tenho uma pessoa jurídica. Só que eu tenho sócios. Diferente da Eireli, a sociedade ela tem sócios. Então aqui eu vou ter a pessoa jurídica, chamada sociedade, e eu tenho seus sócios. Certo? Eu não posso confundir a sociedade com os seus sócios. A sociedade é ela que busca o lucro. A sociedade é ela que exerce atividade econômica. Obviamente, o lucro recebido pela sociedade é
partilhado aos seus sócios. Então, diferentemente da Eireli, em que eu tenho apenas um único titular, os lucros, obviamente, da Eireli vão para esse titular. Na sociedade, eu tenho a ideia de sócios, pessoas que conjuntamente vão formar uma sociedade. Então, eu tenho um panorama de diferença. Quando a gente fala de sociedade, meus amigos, obviamente nós temos que nos concentrar em dois tipos societários muito importantes. De um lado, a chamada sociedade limitada e de outro lado, chamado a sociedade anônima. São as duas principais sociedades que temos. Por que que são as duas principais sociedades que temos, a sociedade limitada e a sociedade anônima? Vejam bem, meus amigos, quando eu crio a sociedade, assim como eu estava falando da Eireli, só que na sociedade eu tenho sócios. Então, tenho eu e o meu sócio criamos a sociedade. Pois bem, a sociedade criada por nós vai vender parafuso, por exemplo. Então, quem vende os parafusos é a sociedade e não o Ivan ou o seu sócio. Se a sociedade não pagar, não entregar os parafusos e for demandada pelo comprador, a sociedade, a pessoa jurídica, vai responder ilimitadamente com todo o seu patrimônio. E aí vem a pergunta natural. E o patrimônio do Ivan e do sócio? Ele pode ser atingido? Quando você cria uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima, você está dizendo que os sócios têm limitação de responsabilidade. Por isso são os tipos mais usuais. São os dois tipos mais usuais porque eles limitam a responsabilidade do sócio. E vamos então aqui traçar um paralelo de forma singela entre a limitada e a sociedade anônima, pegar as suas características principais. Então vamos aqui fazer uma divisão. De um lado, a sociedade limitada, do outro, a sociedade anônima. Bacana. Quando eu estou falando de limitada, eu estou falando de sócios. Já na SA, é comum a gente falar de acionistas. É sócio quem tem cotas. É acionista quem tem ações. Então, enquanto a limitada eu divido o capital em cotas, na SA eu divido o capital em ações. Quem tem ações é sócio, mas eu chamo de acionista, e que tem cotas é sócio, e aí eu chamo naturalmente de sócios. Pois bem, como fica a responsabilidade dos sócios na limitada? E como é a responsabilidade dos acionistas na SA? Pois bem, vejam, na limitada, meus amigos, os sócios respondem, obviamente, limitadamente. Então, uma responsabilidade limitada dos sócios. Mas limitada ao quê? E aí, vamos à explicação. Então eu tenho aqui, vamos considerar uma sociedade em que eu tenho dois sócios, o Ivan e o Pedro, que é seu sócio. Certo? O capital social da limitada, vamos aqui colocar um valor de R$1.000. Tá? O Ivan se comprometeu a pagar 70% desses R$1.000, ou R$700. E o Pedro se comprometeu a pagar R$300. Portanto, o Ivan tem 70% e o Pedro 30%. Qual é a responsabilidade do Ivan? Lembrando, então, que nós criamos essa sociedade para vender parafuso. Então tem uma dívida, vamos dar exemplo, tem uma dívida de 5 mil para receber da sociedade, o capital é R$1.000, eu paguei 700 e o Pedro 300. Então a realidade é essa, ok? O credor tem 5 mil reais, ele vai cobrar de quem? Da sociedade. Na hora que ele cobra da sociedade, ele chega lá e fala, sociedade, paga para mim o valor dos parafusos, né, que você não entregou. Beleza, a sociedade vai tirar do seu patrimônio tudo que ela tem para pagar. Então ela tirou tudo, tem 3 mil reais. Ótimo, sobrou 2 mil reais para ela receber. Aí ela fala, eu posso receber do Ivan? Em princípio, a responsabilidade do Ivan é limitada. Limitada ao quê? Limitada ao pagamento das cotas. O Ivan tem que pagar os 700 e o Pedro tem que pagar os 300. Ivan, você pagou os 700? Paguei. Então acabou a sua responsabilidade. Aí os 2 mil. Tem como receber do patrimônio do Ivan? Só na desconsideração da personalidade jurídica. Então vejam, a responsabilidade do Ivan é pagar as suas cotas. E do Pedro pagar as cotas dele. Quando pagam as cotas, acabou a responsabilidade. Ninguém mais, os sócios não respondem mais. Só numa eventual desconsideração.
Só que essa responsabilidade, existe uma solidariedade, existe um pouquinho a mais. O Ivan tem que pagar 700 e o Pedro 300. Mas o Ivan pode ser responsável por pagar os 300 caso o Pedro não pague. Então eu, Ivan, quando eu crio uma sociedade limitada, a minha responsabilidade máxima é pagar as minhas cotas e no máximo pagar as do Pedro. Mas se eu pagar as do Pedro, obviamente depois eu posso cobrar dele. Mas uma vez pago as cotas, acabou a responsabilidade. Já na SA, na sociedade anônima, como é que é a responsabilidade do acionista? A responsabilidade do acionista na sociedade anônima é só pagar as suas ações. Pagou, acabou. Então não existe a solidariedade que tem na limitada. Enquanto na limitada eu posso ter que pagar as cotas do meu sócio, na SA não. Se o meu sócio não pagou as ações, problema dele, eu pago só as minhas. Então essa é a diferença, então, aqui, falando da responsabilidade do acionista na SA, a responsabilidade é também limitada. Só que aqui é mais limitado do que na própria limitada. Bom, continuando a falar da limitada e da SA, vamos falar sobre a administração na limitada e sobre o mesmo assunto aqui na SA. Na limitada, eu vou falar do administrador. A figura do administrador é uma figura importante, é alguém que cuida da sociedade, que gerencia a sociedade. Só que esse cara tem duas funções. Ele tem uma função interna, que é tocar coisas no dia a dia, e uma função externa, que é representar a sociedade. Já na SA, a administração é dividida entre duas pessoas. Eu tenho o conselho de administração e eu tenho a diretoria. Enquanto o conselho administra, a diretoria representa a sociedade. Então, na limitada, eu tenho só o administrador, na SA, eu tenho o conselho de administração e a diretoria. Pois bem, continuando, seguindo em frente, mais diferenças entre a limitada e a SA. A limitada, meus amigos, a limitada, ela tem apenas as cotas. A SA emite pelo menos 4 grandes, vamos falar dos 4 principais títulos emitidos por uma SA. Eu tenho as ações, eu tenho as debêntures, eu tenho as partes beneficiárias e eu tenho os bônus de subscrição. As ações, né, elas se parecem muito com a ideia de cota numa limitada. Quem tem cota é sócio. Então, na hora que você entra numa sociedade, compra as cotas, você paga por elas e se torna sócio. As ações também têm esse mesmo perfil. Quando você paga, você se torna sócio. Só que as ações, eu tenho que lembrar que existem 3 tipos de ações. Existem as ações ordinárias, existem as ações preferenciais, existem ações de fruição. Ações ordinárias, preferenciais ou de fruição. Ordinária tem direito a voto em assembleia. Preferencial não vota, mas tem preferência, recebe lucro antes dos demais. E as ações de fruição são as ações que decorrem da amortização de ações ordinárias ou ações preferenciais. Então eu tenho as ações ordinárias, as ações preferenciais e as ações de fruição. São as 3 espécies de ações. Pois bem, quais são os outros títulos emitidos por uma SA? Então, tenho as ações, eu tenho as debêntures, eu tenho as partes beneficiárias, eu tenho os bônus de subscrição. Vamos falar um pouco sobre debêntures, partes beneficiárias e bônus de subscrição. Debêntures. A debêntures é uma forma de empréstimo que a companhia faz com a gente. Ao invés dela ir no banco pegar um dinheiro, ela vai lá e chega para o Ivan e fala: Ivan, compra esse título chamado debêntures. Ótimo. O que eu ganho com esse título? Qual que é o benefício que eu tenho? Qual é a rentabilidade que eu tenho? E aí é o grande ponto da debêntures. As debêntures podem ter uma rentabilidade fixa, juros pré-fixados, eu posso ter uma rentabilidade variável, ou eu posso ter uma debêntures conversível em ações. O que eu ganho com essa debêntures? Daqui 20 dias, daqui 90 dias, 30 dias, ela vira uma ação e você passa a se tornar sócio da sociedade. Então, a debêntures é uma forma de empréstimo que a companhia faz perante nós, e aí eu tenho debêntures com rentabilidade fixa, rentabilidade variável ou conversível em ações. As partes beneficiárias. O que são partes beneficiárias? Partes beneficiárias são muito parecidas com as debêntures. As partes beneficiárias também visam um certo empréstimo que a companhia faz perante nós. Aí vai, então, o que diferencia partes beneficiárias das debêntures? As partes beneficiárias, meus amigos, também é uma forma de empréstimo que a companhia faz perante nós, mas a rentabilidade de uma parte beneficiária é diferente. A rentabilidade de uma parte beneficiária está vinculada ao lucro no exercício. Então, se eu compro uma parte beneficiária, eu tenho direito a um percentual do lucro da companhia.
um percentual do lucro da companhia. É claro que a companhia só pode destinar 10% dos lucros para pagar partes beneficiárias. Ela não pode destinar todos os lucros para pagar partes beneficiárias. Então, diferente da debêntures, em que a rentabilidade é ou uma rentabilidade fixa, variável, conversível em ações, as partes beneficiárias, a rentabilidade, ela é uma parcela nos lucros da companhia. É claro que se a companhia não tiver lucro, quem tem partes beneficiárias não recebe nada. Lembrando que apenas 10% dos lucros podem ser destinados às partes beneficiárias. E o último título é o chamado bônus de subscrição. O que são os bônus de subscrição? Meus amigos, os bônus de subscrição são o direito de comprar ações. Então a companhia, ela vende o direito de comprar ações. Um fura-fila. A companhia fala, vou vender ações. Antes dela vender as ações, ela fala, olha, eu quero comprar, eu estou vendendo aqui o direito de preferência, um fura-fila. Quem quer comprar as ações antes de todo mundo? Então ela vende o bônus, a pessoa tem o direito do fura-fila, o dia que a companhia for vender as ações, ela fala, olha, eu tenho o bônus, eu tenho o direito de comprar antes de todo mundo. Então ela paga pelo bônus, depois ela paga pelas ações. Então os bônus de subscrição, você compra o direito de comprar ações. Então eu tenho ações, debêntures, partes beneficiárias e bônus de subscrição. Isso são os títulos emitidos por uma sociedade anônima. Já a limitada, o único título que ela emite são as cotas, ela não emite nenhum desses outros títulos. Então falamos sobre responsabilidade na limitada, responsabilidade na SA, administração na limitada, administração na SA, títulos emitidos na limitada, títulos emitidos na SA, e aí vamos falar agora, para fechar, sobre os órgãos que a limitada tem e os órgãos que a SA tem. Já vimos que a limitada tem apenas um dos órgãos é o administrador. A limitada pode ter ainda mais dois órgãos, que é a assembleia, que ela é uma assembleia de sócios, e ela pode ter o conselho fiscal. Então a limitada ela tem o administrador, a assembleia de sócios e o conselho fiscal. A administração nós já falamos. Falando sobre o conselho fiscal rapidamente, o conselho fiscal numa limitada é um órgão facultativo, ele não é obrigatório. A sua função, como o próprio nome já diz, é fiscalizar as atuações do administrador. Então, um órgão fiscalizatório facultativo na limitada. Na SA, nós temos o conselho e a diretoria, que já falamos, o conselho de administração e a diretoria, o conselho fiscal também. Falando do conselho fiscal na SA, para a gente fazer um paralelo, porque nós já fizemos um paralelo entre a administração na SA, a administração na limitada. Estamos falando do conselho fiscal na limitada, vamos falar do conselho fiscal na SA. Na SA, o conselho fiscal é um órgão obrigatório, mas o seu funcionamento não é em todo o exercício. Ele pode ficar alguns exercícios sem funcionar. Então, um órgão de existência obrigatória e funcionamento facultativo. Na limitada, é um órgão de existência e funcionamento facultativos. Por fim, falando de assembleia. Na limitada, eu tenho assembleia. Né? A gente chama de assembleia de sócios. Na limitada. A limitada, ela tem assembleia para deliberar sobre os negócios e interesses da sociedade. Então, os sócios se reúnem para deliberar sobre os negócios e interesses da sociedade. Na limitada, a gente fala que existe ou assembleia, ou pode ser uma coisa mais simples, chamada reunião. Quando que eu tenho uma assembleia, quando que eu tenho uma reunião? Segundo a lei, assembleia é quando você tiver mais de 10 sócios. Reunião, quando você tiver menos de 10 sócios. Então, a limitada, ela tem assembleia ou reunião. Esse órgão existe para deliberar sobre os negócios e interesses da sociedade. Segundo o Código Civil, a limitada deve fazer obrigatoriamente uma assembleia anual. Essa assembleia anual, ela visa para discutir 3 pontos principais: destinação do lucro, eleição de administradores, se for o caso, e prestação de contas. Então tem uma assembleia anual exatamente para isso. Já na SA, eu tenho 2 tipos de assembleia. Eu tenho a chamada Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária. Eu tenho a AGO e eu tenho a AGE. A AGO, a Assembleia Geral Ordinária, tem os mesmos assuntos que essa Assembleia Anual da Limitada. Então a AGO ela também é anual? Exatamente. A AGO ela acontece anualmente. Então a Assembleia da Limitada que nós falamos agora se inspirou, na verdade, na AGO da SA. A AGO ela é uma Assembleia anual que discute 3 assuntos: prestação de contas, destinação do lucro e nomeação de administradores, eleição de administradores. É os mesmos assuntos da Assembleia Anual obrigatória na Limitada. Já a AGE,
a Assembleia Geral Extraordinária numa sociedade anônima, ela é residual. Todo assunto que não for matéria de EGO é matéria de EGE. Na limitada, eu não falo em EGO e em EGE. Eu tenho uma Assembleia anual, tem que acontecer, para discutir esses 3 pontos. As outras assembleias na limitada são chamadas também de Assembleia de Sócios, diferente da SA, em que você tem a AGO, para esses 3 pontos, essa assembleia que acontece todo ano, e aquelas que não. E qualquer outra assembleia que não seja essa é chamada de AGE. Então nós vimos as diferenças daí da limitada para sociedade anônima. Então, dentro desse apanhado que fizemos aí dessa parte fundamental do direito empresarial, da parte talvez mais recorrente na prova da OAB, nós abordamos pontos fundamentais no tocante ao Código Civil e à Lei de Sociedade Anônima. Então aqui eu deixo o meu abraço aos colegas, aos meus votos de felicidade, de que todos sejam aprovados e que vocês possam realmente se dedicarem a essa profissão tão bacana, tão estimulante, que é a profissão de advogado. Então boa sorte a todos, fiquem com Deus e nos vemos na próxima. Um grande abraço.